Terceira revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Bom dia, queridos telespectadores. Estamos começando juntos com você aí mais uma manhã de sábado aqui pela TV Focus. Hoje, dia 23 de outubro de 2010, estamos aí às vésperas, aí, há 15 dias da eleição, que é o segundo turno da eleição, é muito importante. Vamos tratar de algumas questões hoje da política que estão aqui no Livro dos Espíritos e, como sempre, a doutrina espírita ela abrange todos os assuntos, fala de política, fala sobre a moral, sobre a ética, sobre filosofia, seu aspecto religioso no sentido de moralização do ser, porque nos transmite todos esses esclarecimentos. Nós temos com o Livro dos Espíritos 1018 questões que Allan Kardec faz aos espíritos superiores, e a gente tem um tratado aqui sobre muitos assuntos, desenvolvido e ampliado no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu, Inferno e na Gênese. E a gente sempre lembra que esses são os 5 livros em que deve ser estudada a doutrina espírita. Se você que está aí nos assistindo agora ao vivo, vai nos assistir durante as reprises, para você que nos assiste aí, que nos acompanha pelo YouTube, nós estamos aqui com a finalidade, sempre tivemos com esse propósito de falar da doutrina espírita. Tem muitos irmãos nossos que não gostam, que discordam, mas muitos estão sendo esclarecidos ao longo de todo esse tempo que a gente está fazendo esse programa aqui, com essa finalidade de falar da doutrina espírita como ela é, porque pela falta de informação do que é verdadeiramente a doutrina espírita, quais são os seus princípios, que a gente sempre lembra aqui, a existência de Deus, a existência e a imortalidade da alma, a reencarnação, os mundos habitados e a comunicação com os espíritos, que é a mediunidade, as pessoas não conhecem, ainda confundem espiritismo com práticas aí, com outras religiões afro-brasileiras. E o espiritismo é muito claro no seu objetivo, que é o de ajudar a humanidade a se reformar através da reencarnação, que é um processo educativo criado por Deus, que nos proporciona as oportunidades de evoluirmos, de fazermos a nossa reforma íntima. Então é necessário e é de fundamental importância esse programa falar para você que quer conhecer realmente a doutrina espírita como ela é, não com essas enxertias, com essas ilusões que incrementam nela, atrapalhando aí, na verdade, o conhecimento do que é a doutrina espírita, que tem essa missão fantástica que é do esclarecimento da humanidade. Não é só para os espíritas, não, é para a humanidade. Por isso o título do nosso programa, Terceira Revelação. Deus trouxe aí através dos espíritos superiores, e Kardec teve essa missão, essa tarefa de codificar nessas obras todos esses ensinamentos. Então é importante ser estudada. Muitas pessoas também, eu acho tudo muito difícil na doutrina espírita, mas é necessário o estudo contínuo, a avaliação de tudo isso aqui, da comparação de tudo isso com a ciência, com os avanços da ciência. Então nós temos aí essa grande finalidade de nós estarmos aqui juntos com você aí nos acompanhando. E vamos então começar o nosso programa falando aí sobre a política. Bom dia, José Manuel. Estamos aí, uma data importante que a gente tem que analisar. Tem acontecido muitos fatos, aí, muitas coisas, e a gente tem que pensar direitinho e saber da importância do voto, né, que a gente tem. Nem sempre é uma missão muito fácil, porque as escolhas às vezes não são tão boas, mas mesmo assim ainda a gente tem que fazer essa missão, né? Não, com certeza. Nós até sempre destacamos nesses momentos, como esse que nós estamos vivendo agora, principalmente essa semana que antecede aí as eleições, em que vai ser escolhido o governante, o administrador para o nosso país, nós chamamos sempre a atenção de toda a comunidade
religiosa, de um modo geral, indistintamente, para o momento mais importante que nós temos de fazer uma caridade inteligente, de atacarmos a infecção, para depois não ficarmos cuidando aí 4 anos da febre. A infecção é a causa, é a doença. A febre é o reflexo. Então nós temos que agora, nesse momento, ter muita atenção. E o religioso, em geral, tem que ser ativo, tem que ser dinâmico e, sobretudo, tem que ser inteligente para saber conduzir esse processo de forma a que a sua participação individual seja consciente, seja inteligente e seja desapegada, seja desprendida. Porque o que nós vemos na realidade, quando entra em jogo a disputa política para administrar, seja município, estado ou o país, como é o caso do próximo domingo, o que nós vemos são pessoas defendendo interesses pessoais ou interesses de grupo. Muito pouca gente está caracterizada pela preocupação de uma melhora para o país, de uma melhora para todos. As pessoas às vezes até abrem mão de algumas coisas por uma melhora para todos, desde que o seu não piore, ou se possível melhore um pouco. Mas de um modo geral, num planeta como esse, de provas e expiações, onde a maioria está errada, onde a maioria atua erradamente, inconvenientemente e indevidamente, por isso está aqui e por isso está sofrendo o que toda a humanidade sofre, somos espíritos ainda imperfeitos, acumulados aqui, agregados aqui para vencer pelas dificuldades passadas, pelos toques individuais e emocionais, espirituais, nós nos libertarmos para sairmos daqui. A maioria do povo que aqui está, a maioria humanidade, está mais tendente à matéria, mais tendente ao apego, a essas 3 pragas constantes em toda a parte do planeta, que é a fama, o dinheiro e o poder. É o que nós vemos. Vemos homens de bem, pessoas de notória virtuosidade, apoiando pessoas que realmente não têm condição. Mas aí a gente vai entender isso da seguinte forma: são os interesses pessoais que falam mais alto do que o verdadeiro espírito cristão, o verdadeiro espírito evangélico ensinado por Jesus, para o qual o espírito evangélico e cristão não existe outra alternativa cristã senão a da justiça, a da fraternidade, a da solidariedade, a da igualdade de oportunidades de tratamento para com todos. Isso é a essência da postura cristã. Então quem vai votar porque o seu vizinho é amigo do deputado ou do presidente que vai poder ajudá-lo, já está fora do contexto do cristianismo, do evangelho, já está fora do contexto da seriedade e da caridade. Porque o que nos faz ter que correr atrás da assistência social para resolver problemas através de ONGs e de igrejas e de religiões de um modo geral, é justamente a escolha errada, a escolha indevida, a escolha pelas ilusões. Nós não podemos nos deixar levar pelas ilusões, nós não podemos deixar nos levar pelas verdadeiras quadrilhas que envolvem tudo isso. Tem um filme aí, nada recomendável pela violência, mas que retrata muito bem a questão da mistura entre o legal e o ilegal, entre o moral e o imoral, dessa mistura predominante na humanidade, que é o Tropa de Elite 2 que está aí. Nada recomendável pela violência, mas retrata a violência que aí está, os religiosos que aí estão, as religiões que aí estão. E quando eu falo isso, tem pessoas que falam, ele é odioso, ele quer destruir o mundo. Não se iludam com essas bobagens, não percam tempo em fazer uma análise a meu respeito. Eu estou levantando argumentos que estão dentro de vocês, às vezes mais do que dentro de mim mesmo. Basta que sejam tocados, basta que sejam futucados, para que vocês saiam dessa estabilidade aparente, dessa paz aparente. Há poucos dias, ontem mesmo, eu tive alguém que comentou comigo, Manuel, isso é muito violento, por que você não prega mais a parte boa? Não existe parte boa quando por baixo a coisa está podre, a coisa está instável. Não se pode mascarar a desonestidade com uma nuvenzinha de honestidade. Nós temos que ser reais, realistas.
Nós não podemos ficar envolvidos e perdendo tempo com a febre, quando nós já sabemos que a causa da febre é a infecção que é a doença. Então a nossa doença está centrada no egoísmo. A Valéria, inclusive, tem umas perguntas ali a respeito que nós vamos passar para que ela faça, justamente para nós continuarmos fazendo essa abordagem. Existe, nós pelos e-mails, centenas de e-mails que nós recebemos, aqui principalmente dos nossos internautas, a que nós agradecemos muito a participação favorável ou contra, porque se nós quiséssemos só favorável e as contras que estivessem vindo, nós não estivéssemos levando em consideração, mas nós levamos até para avaliar o nível do pessoal e o nível das pessoas, do sentimento das pessoas que comentam. Mas o que nós percebemos muito daqueles que comentam e aqueles que são contra, é que esses contra, eles estão já enclausurados num processo religioso que levou Allan Kardec até a dizer que o espiritismo não era religião por isso, porque o espiritismo não tem sacerdócio organizado, não tem dogmas de fé cega nenhum, não exige comportamento ritualístico ou litúrgico de qualquer tipo de tratamento no culto, na pesquisa e no estudo dos seus princípios. O espiritismo, então, está fora de todo esse contexto atavicamente trazido, isto é, há milhares de anos, como religião. Então, nesse particular, o espiritismo realmente não é religião, como diz Kardec, logo na codificação. Mas a seguir, Kardec disse, no sentido filosófico, sim, pode ser religião, sim. Por quê? A religião verdadeira é o espiritismo, o resto é que está descaracterizado. Porque o espiritismo, inclusive, está colocando as coisas no lugar, ao dizer que nós não nos rompemos de Deus, não nos separamos de Deus. Nós somos criados para chegar à perfeição e nos aproximarmos cada vez mais de Deus, mas não tivemos uma decaída, realmente não somos anjos decaídos para se religar, se desligamos para religar, mas no sentido filosófico o espiritismo está moralizando, está transformando, está fazendo da humanidade, está fazendo com os seus ensinamentos, com a sua doutrina, está fazendo uma transformação da humanidade para a humanidade ser verdadeiramente uma cumpridora das vontades, ou da vontade de Deus, que é a vontade que todos nós nos harmonizemos e nos igualemos no curso da perfeição, na aceleração para a perfeição. Mas no sentido de taxar o espiritismo como religião, todas elas que estão por aí, não, absolutamente não se encaixa. Mas seriam elas que teriam que se encaixar nos preceitos estabelecidos pelo espiritismo, e não o espiritismo a elas. Porque, veja bem, no contexto do cristianismo, eu lembro para vocês, o espiritismo anuncia Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, justiça suprema, perfeição suprema, amor supremo, conhecimento supremo. Então, não se pode atribuir nenhum defeito, nenhuma depreciação a Deus, sob pena dele deixar de ser Deus. Então, Deus. Número 2, estabelece a alma imortal, criada por Deus para ser perfeita. Agora, não indo para o inferno se errar numa vida só, mas sim reencarnando. Então, olha só, enquanto todas as religiões cristãs afirmam os 2 princípios e negam os outros 3 que o espiritismo afirma, o espiritismo vem dizer que todas essas almas reencarnam para serem todas perfeitas, é a reciclagem das almas que erram para terem a oportunidade de serem santas um dia, através dos diversos mundos espalhados pelo universo infinito, com a possibilidade da internet infinita e universal, através do fluido cósmico universal, que faz com que todas as inteligências estejam interligadas em quaisquer partes dos universos. Então, enquanto o espiritismo afirma esses 3 princípios básicos da reencarnação, dos mundos habitados, da comunicabilidade dos espíritos em todos os graus, as outras religiões todas negam isso. As cristãs todas negam isso. Então, realmente observem a diferença enorme, esmagadora. Então, o espiritismo não pode se comparar às outras religiões. No contexto das outras, ele não seria religião. Mas no contexto dele, espiritismo, quem não é religião são as outras. Agora, isso não importa, isso é irrelevante. Se é ou não é, se é filosofia, se é doutrina, se não é, o que importa é que está revelando a verdade. E Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não a verdade do livro dos Espíritos, mas a verdade da natureza. Aqui está expressa a verdade da natureza, está aqui. Ler isso aqui não é para aceitar, é para ler e contestar. Aí a gente vai ficando convencido e convicto disso que está aqui, porque no processo de contestar o que está aqui, nós vamos tendo a certeza, a convicção, a fé raciocinada de que o que está aqui realmente vem de Deus. Vem através dos espíritos superiores.